Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos. O vídeo está falando com vocês sobre overclock em processadores e nas memórias RAM. Será que vale a pena mesmo fazer overclock? É o que eu estou falando com vocês agora, então confere aí. Então pessoal, antes de falar sobre se vale a pena ou não fazer overclock nas memórias, processadores, está falando um pouquinho sobre o que é overclock, né? Nas memórias RAM, por exemplo, o overclock seria você estar alterando a frequência real da memória. Por exemplo, se a memória é de 2666 MHz, você pode estar alterando ela para 3000, por exemplo, aí você está fazendo overclock, isso seria fazer um overclock. Você está subindo a frequência da memória acima do que ela é originalmente. E no caso dos processadores é um processo bem parecido, né? Só que no caso você vai estar alterando os clocks do processador. Por exemplo, se o processador tem 3.5 GB, você pode estar alterando manualmente esses 3.5 botando a 4.0 GB, por exemplo. Aí você tem que mexer, às vezes, em voltagem, às vezes mexer alguma coisa assim na BIOS da placa-mãe, né? Poder alterar esse processador, né? Para chegar até esses clocks dele que ele tem. Só que atualmente hoje os processadores, a maioria deles, né? Eles têm o clock base, por exemplo, um processador clock base de 3.5 e tem o clock boost dele, vai até 3.9, por exemplo. Então automaticamente ele vai estar alternando entre 3.5 a 3.9 os processadores de uma forma automática, sem fazer overclock, né? Em função de estoque mesmo, ele tende a subir, né, os clocks originais dele de 3.5 até 3.9, por exemplo, né? Então no exemplo do processador de 3.5 GB. No caso do overclock não, no caso do overclock você vai estar alterando manualmente os clocks dele. Então você vai estar subindo, né, até mesmo descendo os clocks dele, aí seria o outro nome que se chama isso. Você está alterando os clocks originais dele de forma manual, não seria mais automático. Agora, se vale a pena fazer overclock ou não, aí depende muito se você tem estrutura para isso. Por exemplo, sua placa-mãe permite, primeiramente, sua placa-mãe permite, e o seu processador também permite fazer overclock, né? Tem alguns processadores que são bloqueados, igual os da Intel. A maioria deles são bloqueados, tirando a exceção com aqueles processadores que final K ou X, por exemplo, que eles costumam ser desbloqueados, mas os demais são todos bloqueados, então não tem como fazer overclock neles. Fora também que na Intel são poucas, só as placas-mães chip 7 já de topo de linha que conseguem fazer overclock. Então tem um pouco de limitação no caso da Intel. Mas no caso da AMD, praticamente todos os processadores, ou quase todos, você consegue fazer overclock neles. Placas-mãe, a partir do chipset intermediário ao topo de linha você já consegue. Então a placa, por exemplo, da AMD B450, B350, B550, por exemplo, que é um chipset intermediário da plataforma M4, você já consegue fazer overclock em processadores com essas placas-mãe. Coisa que na Intel você só conseguiria com placas-mãe com chipset um pouco acima, né, os topos de linha. Mas não adianta você ter, por exemplo, cada AMD, você tem uma placa-mãe B450 e a placa-mãe não tem nem dissipador no VRM, a placa-mãe bem simples, é uma estrutura bem básica. Se você for fazer um overclock com uma placa-mãe dessa, vai ser meio complicado, né? Porque dependendo do overclock que você for fazer, aí pode fazer esquentar os VRM da placa-mãe, o próprio chipset da placa-mãe pode acabar esquentando, pode fazer também o próprio processador esquentar, né? Então vai ser uma bola de neve que acontece, então é complicado. Só que além disso, né, da placa-mãe ter estrutura para ir, para aguentar um overclock, você tem que ter também um cooler no processador que aguente também o overclock. Por exemplo, os cooler box da Intel e da AMD, eles são mais projetados para suportar os processadores naqueles clocks deles, né? Então, fazer um overclock com cooler box não é muito aconselhável, porque em muitos casos, ao fazer o processador esquentar muito, aí pode acontecer aquele sistema, né? Fazer esquentar a placa-mãe, fazer esquentar o chipset, o processador, aí não é muito bom. Então, procure também ter um cooler que suporte um overclock. Tem muito cooler aí abaixo de 100 reais que consegue suportar o overclock nos processadores. Se um processador sem um Ryzen 5, por exemplo, um Ryzen 3, você consegue fazer um overclock com um cooler de menos de 100 reais. Mas você que tem um i7, no caso da Intel, um i7, um i9, no caso da AMD, um Ryzen 5 final X, um Ryzen 9, aí é recomendável um air cooler mais robusto, ou próprio um water-cooler, né? Porque eles exigem muito do sistema todo, né? Da placa-mãe, do próprio cooler e tudo mais. Outra coisa também, pessoal, quando você vai fazer um overclock, seja no processador, seja na memória, provavelmente você vai ter que alterar a voltagem deles. É aí que está o problema. Se for mexer, eu vou alterar a voltagem, se não for alterar a voltagem certa, às vezes for fazer o PC desligar sozinho, o PC da tela azul, o PC travar todo, né? Seja com um processador, fazendo isso com o processador, ou com a memória RAM. A memória RAM tem que dar mais problema do que o processador. Às vezes você precisa até resetar a BIOS da placa-mãe para poder voltar ao normal. Isso quando dá problema de até queimar, né? No caso das memórias RAM, por exemplo, você mexendo na voltagem dela e não for uma coisa certa, capaz de você até queimar o slot da memória na placa-mãe. Aí praticamente você perdeu a placa-mãe.
já que o slot da memória está queimado. E para trocar isso, para arrumar isso, não vale nem tanto a pena, às vezes dependendo até o preço. É quase o preço de uma placa-mãe nova. Mesmo vale para o processador. Você mexendo na voltagem, subindo além do que do devido, você pode estar queimando o socket da placa-mãe. Aí praticamente você perde pode estar perdendo o processador, pode estar perdendo o socket, que praticamente é quase a placa-mãe toda, né? Porque sem um socket não tem como funcionar o processador e sem processador não funciona o PC. E são riscos que acontecem de forma até frequente. Eu já peguei até alguns computadores para arrumar. No caso de um, por exemplo, o cliente me trouxe, falou que não estava ligando mais o computador, tudo mais, perguntei se fez alguma coisa diferente, falou que fez overclock na memória RAM. Aí ele disse que o PC até ligava depois disso, mas não dava imagem, não acontecia mais nada, né? Ficava só, ligava, mas não funcionava. Chegou a trocar os cabos o cabo HDMI da placa de vídeo, que conecta o monitor também, né? Foi se era problema, era o cabo, alguma coisa assim, e não deu certo. Aí trouxe para mim. Aí lá, né? Peguei o computador dele para dar uma olhada. Liguei, vi que só estava ligando, mas não dava imagem, dava nada, tá. Aí tinha duas memórias RAM, tirei uma, deixei só uma memória RAM lá, aí liguei de novo. Tá, não deu nada também. Tirei essa que estava lá, botei a outra. Liguei, não deu nada. Mudei as memórias de slot, também não deu nada. No caso da placa-mãe, ele tinha dois slots de memória RAM, né? Ele tinha as duas memórias. Aí eu fiz o seguinte, né? Já que não está funcionando, eu vou pensar, vou desmontar o computador dele e testar as peças em um outro computador. Só que antes disso vou testar outras memórias aqui. Tá, testei memória, também não deu nada. Aí, pô, provavelmente deve ser o slot que deu problema, mas mesmo assim eu desmontei tudo, conectei com outra placa-mãe, testei tudo lá. Aí as memórias funcionaram em outra placa-mãe, o processador também funcionou, tudo funcionou normalmente na outra placa-mãe. Só que na placa-mãe dele não funcionou porque o slot queimou. O slot, os dois slots estavam queimados. Então esse foi o problema, né? Fez um overclock nas memórias e no processador. Só que no processador deu certo, só que na memória não. Na memória deu problema. Queimou o slot. Aí praticamente a placa-mãe quase que perdeu, né? Porque não mandar o slot para a placa-mãe, dependendo do lugar, sai até mais caro. Tem que mandar para um lugar que faz esse tipo de serviço, né? Troca o slot e tudo mais. Praticamente desistiu, né? Comprou outra placa-mãe. Então esse é o risco, né? Você tá fazendo um overclock, dependendo se for fazer de forma errada, pode estar queimando, né? Ou a placa-mãe, ou o próprio processador, a própria memória, né? Então tem muitos riscos, né? Mas mesmo que não queima, tem aquela dor de cabeça. Às vezes o PC não liga, né? Não liga direito, trava, e chega a iniciar lá, mas não chega a entrar no Windows. Aconteceu alguma coisa, você tem que resetar a BIOS. Às vezes muitas pessoas não sabem resetar a BIOS. Aí tem que mandar pro técnico arrumar. Aí gasta um dinheiro com isso, dá uma dor de cabeça danada com isso. Ou você está fazendo um overclock, um processador, às vezes, dependendo, ou a Intel, ou a AMD, tem alguns casos que ela não aceita garantia com processadores assim, que dá problema. Você está fazendo overclock, está alterando, né, o original dele, né? Então, geralmente, essas empresas não costumam aceitar, né, quando dá algum problema, quando você faz overclock no processador. O mesmo vale para as memórias, né? Você está fazendo overclock na memória lá, dá problema na memória, aí você vai acionar a garantia e a garantia não cobre isso. Então, overclock geralmente tem que ser por sua conta. Você tem que estar sabendo que tem alguns riscos que se der problema, você vai ter que arcar com esses riscos, né? Você tem que arcar com prejuízo. Então, overclock tem esse problema. Então tem que estar ciente. Quando você for fazer um overclock, você tem que estar ciente mesmo que tem riscos e acontece com frequência. Não é, ainda mais se você não tiver acostumado a fazer esse tipo de coisa, né? Por estar fazendo alguma coisa errada ali, tá, pronto, acontece, o PC trava todo, não liga, dá problema, queima alguma coisa. E acontece com frequência, não é por caso não. Mas apesar desses problemas todos, como você faz overclock no processador, nas memórias, você tem um ganho de desempenho. E isso é fato. Porque você vai estar subindo, fazendo o processador trabalhar além do que ele está acostumado a trabalhar. O mesmo vale das memórias. Então, pois você tem um ganho de desempenho, tanto em jogos quanto em edições de vídeo, imagem, trabalhos gráficos. Você vai ter um bom ganho de desempenho dependendo do overclock que for fazer, né? Principalmente em jogos, igual o CSGO, por exemplo, que um processador com um clock bem alto, ele consegue consegue tirar mais FPS do CS, né? Dependendo da sua placa de vídeo também, claro. Você consegue ter um bom desempenho no CS. Tem outros jogos também que com overclock você consegue ter bons desempenhos e outros nem tanto. Mas a maioria você consegue ter um aumento de FPS nos jogos. A memória RAM também, né? Porque tem processadores, por exemplo, da AMD, eles estão melhor com memórias RAM de frequência alta. Então, se você está alterando a frequência original, se a memória tem uma frequência de 2.400 MHz, por exemplo, e alterar para 3.000,
você vai ter um ganho interessante de desempenho, mas se for o processador for da AMD, porque, como eu falei, né, os processadores da AMD eles trabalham melhor com memórias de frequência alta. Então, apesar dos pesares, dos riscos, né, você tem um ganho de desempenho, dependendo do que for fazer, até considerável. Então, por exemplo, você está querendo economizar, a memória RAM está meio cara, você pega uma memória RAM de 2.400 MHz, 2.666 MHz, aí você pode estar lá fazendo um overclock, né, para 3.000 MHz, né? Aí você, por exemplo, compra uma memória mais barata e consegue fazer um overclock para deixar ela com um desempenho de uma memória um pouco mais cara, sem gastar mais por isso, né? Então tem essa vantagem no overclock. Uma coisa, você pega um processador igual o Ryzen 5 1600F, por exemplo. O clock base dele é 3.2 e o clock boost dele é 3.6. Se você fizer um overclock nele, por exemplo, a 3.9, você vai estar com um desempenho superior de um Ryzen 2600. E dependendo do overclock que fazer, subir mais ainda, por exemplo, um 4.2, que é meio difícil de fazer com esse processador, mas se caso conseguir, você vai estar aproximando o desempenho de um Ryzen 5 3600. Não chega a ter o mesmo desempenho dele, mas chega a ficar próximo. Isso com um processador bem mais barato. Então tem essas vantagens, né, de quando você faz um overclock no processador ou na memória. Aí no meio disso tudo você tem que botar na balança, né? Se vale a pena ou não correr esses riscos, né, de fazer os overclock. Se vale a pena ou não, você põe na balança. O conselho que dou é, primeiramente, você tem que ter a estrutura para isso. A placa-mãe adequada para esse tipo de situação, para fazer overclock. Tem que ter um air cooler, um water cooler que seja capaz de suportar o processador no overclock também. E além disso, você pesquise bastante sobre isso, veja vários vídeos de vários canais diferentes sobre overclock, pesquise exatamente sobre o modelo do seu processador, da sua memória, para você consegue ter uma base melhor sobre isso. Vai ser o processador um i7, aí você vai pesquisar lá, manda lá no YouTube lá, i7 tal, vai pesquisar sobre overclock sobre ele, sobre a placa-mãe que está usando. Pesquise bem sobre isso antes de eu fazer. Não faça assim de primeira, não faça de primeira. Se for fazer, faça um overclock, vai fazendo aos pouquinhos. Por exemplo, processador 3.5, faz a 3.7, sobe a 3.7 processador. Deu tudo certo, vai subindo aos pouquinhos. Mexendo a voltagem, mexe a voltagem bem aos poucos. Às vezes a voltagem está lá 1.15, a voltagem original. Só para 1.20, por exemplo. Vai subindo bem, vai fazendo um overclock bem aos poucos. Não vai fazer um overclock, por exemplo, processador 3.5, põe lá 4.5 lá. Aí vai ser uma coisa de louco, né? Então, faça aos poucos. Se for fazer, faça aos poucos. Mas agora falando da minha opinião, vale a mesma pena fazer overclock ou não? Depende também da sua placa de vídeo. Não adianta lá, você tem lá uma RX 550, por exemplo, e quer fazer overclock no processador, pô, não vai adiantar muita coisa. Porque ali, se tiver algum gargalo no jogo, por exemplo, vai ser a própria placa de vídeo. Então, só botar o processador 5.0 lá, que não vai ter muito efeito, uma coisa que não vai adiantar. O overclock só valeria a pena se você tivesse, por exemplo, uma placa de vídeo mais robusta, uma placa de vídeo intermediária, por exemplo, uma RX 580, uma RX 5500 XT, uma GTX 1660 Super, uma GTX 1660. Placa de vídeo dessas para cima, valeria a pena fazer um overclock no processador, se você tem essas placas de vídeo. Já abaixo disso aí, depende, não vai ter um ganho assim considerável, então não vale a pena correr o risco. Então, pessoal, na minha opinião, só valeria a pena fazer overclock nos processadores se você tiver uma placa de vídeo que tenha o poder para isso, né, também, tem o poder para levar os jogos a mais do que você acha que pode levar. Porque, fora isso, não vejo tanta necessidade. Já o overclock na memória RAM é até mais interessante, porque geralmente quando você tem um processador da AMD, por exemplo, algum Ryzen, os Ryzen trabalham já com memórias de frequência alta, então você alterando a frequência da memória, você vai ter um desempenho um pouco melhor, mas também vale também sobre isso, você tem que ter uma placa de vídeo também que consegue tirar mais proveito do todo o sistema como um todo, né? A placa do processador, da memória. Então essa é a minha opinião, pessoal, valeria a pena se você tivesse uma placa de vídeo também que ajudasse o desempenho a melhorar. Isso aí, pessoal, isso foi uma minha opinião pessoal, né, sobre se o overclock se vale a pena ou não, tudo mais, sobre os defeitos dele, o problema que pode causar, né, tudo mais, os benefícios também. Mas caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que responder assim que possível. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, pessoal. Estou sempre postando vídeo para vocês. Se curtiu o vídeo, deixe seu like. E até a próxima, pessoal. Falou!